Olá, gente! Como acalmar a criança ferida? Esse é o nosso tema da noite. Vamos começar a conversar. Tudo bem com vocês? Vou dando um oi aí pro pessoal. Vamos chegando. Nessa sequência de lives que eu estou fazendo, nessa semana de lançamento da terceira turma. Sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser se apresentar, dizer de que cidade está falando. Eu sempre gosto muito de sentir de onde que está vindo todo mundo que está aqui presente. Podem também mandar um aviãozinho, tá? Para o pessoal. Eu vou escrever aqui o tema da live, só um pouquinho. Como acalmar a criança ferida interior. Vou fixar aqui para o pessoal que está entrando saber. Pronto. Vamos chegando, pessoal. Boa noite, galera aí de Recife. Agradeço a presença de todos vocês. Bom, gente, esse tema é o tema aí da minha devoção, né? Eu gosto muito de olhar para isso e gosto sempre de esclarecer, né? O que é essa criança ferida, quem é. E muitas pessoas falam, mas Dani, eu não lembro de nada da minha infância, eu não sei o que é a criança ferida, não sei do que se trata, não consigo acessar isso. Então, gente, essa fala da criança ferida, muitas vezes se refere mesmo a situações que a gente viveu na nossa infância, né? Mas muitas outras vezes é simplesmente aquela parte de nós que reage de uma maneira infantil aos conflitos da vida. Tendo sido isso ocasionado por um trauma da infância ou uma situação difícil que foi vivida na adolescência ou uma situação difícil que foi vivida na vida adulta. O importante é que o tipo de reação que a gente tem é uma reação infantilizada. Então, se vocês quiserem aí mandar esse aviãozinho para chamar mais gente para assistir essa nossa live, esse é um momento muito legal para quem tem curiosidade com esse assunto. Lógico que dentro desse caminho, né, do abraço à sombra nas relações, que é um conhecimento, né, que eu fui desenvolvendo, esse caminho terapêutico na prática. Lógico que eu sempre me tratei também com terapias, com autoconhecimento, com a própria formação como consteladora familiar. Mas esse caminho de olhar para essas dores internas, para essas questões que a gente foi chamando de sombra, né? É exatamente esses aspectos nossos que a gente tem vergonha de admitir. Hoje em dia tem até um nome para isso. A gente chamava de vergonha alheia, né? Hoje é cringe. Quando a gente faz bobagem, a gente se sente cringe, não é isso? Então, quando a gente faz alguma coisa da qual a gente tem um certo constrangimento, a gente preferia deixar ali embaixo do tapete, né? Então, são reações que nos envergonham, reações que nos constrangem e que nos deixam presos dentro dessa esfera de inseguranças, de baixa autoestima, de recalques, né, da gente sempre se sentir inferior. Então, ontem na live, inclusive essa live ficou gravada aqui no meu IGTV, foi uma live muito bacana, não sei quem tá aqui hoje que estava na live de ontem, foi realmente muito rica. A gente conversou bastante sobre as reações, como elas acontecem, sobre os vícios. Eu quero deixar aqui também, gente, um espaço para vocês colocarem as suas perguntas, para vocês colocarem, né, seus assuntos. Mais para frente eu vou abrir espaço aí para a gente conversar sobre isso. Fiquem tranquilos de colocar perguntas chatas e delicadas e que vocês se sintam assim um pouquinho, né, com certo receio, que eu prometo que eu não vou ler o nome de vocês, tá? Porque essa live vai ficar gravada e eu vou dizer, uma pessoa perguntou isso, uma pessoa perguntou aquilo. Eu só trago os nomes quando é um comentário tranquilo, um comentário legal, onde a pessoa não vai se expor, né? Se aparecer o nome dela ali, tá bom? Tô tomando esses cuidados agora para preservar também quem tá participando da live e trazendo perguntas delicadas, tá?
Ok, vamos falar agora um pouquinho dessa criança ferida interior. Para quem está chegando agora, só agora aqui, é uma percepção daqueles aspectos nossos que são, né, delicados, que nos incomodam e que vêm à tona dessas profundezas, dessa dor, dessas situações delicadas que a gente passou na vida e que quando a gente menos espera, ela vem à tona, a gente não quer admitir. E normalmente são manifestações muito inesperadas, né? Medos inexplicáveis, a gente se isola nas relações, às vezes a gente se congela diante de alguma coisa que a gente quer muito fazer, rola também um auto-boicote, às vezes vem como um estouro emocional, sabe? Uma apatia, como se eu tivesse congelada, medo de rejeição, né? Muitas vezes vem também como sintomas, não só esses sintomas emocionais, mas também como sintomas físicos. Às vezes vem por essa incapacidade de estabelecer relacionamentos, né? E algumas vezes até como depressão, né? Então, dentro desse Setembro Amarelo, eu estou muito focada também em falar desses cuidados interiores, porque quando a gente se ama, quando a gente se cuida, a gente vai ficando menos e menos dependente dessa aprovação exterior, de sermos, digamos assim, salvos, né? Nós nos tornamos capazes, inclusive, de pedir socorro. Pedir socorro para um psicólogo, para um psiquiatra, para esses conhecimentos tantos que tem das terapias alternativas todas. A própria constelação familiar auxilia a ampliar a visão. Então, a minha visão é sempre muito favorável a que cada um seja mestre de si mesmo na sua própria busca, na sua própria caminhada e assuma uma responsabilidade, um protagonismo para poder se mover em direção a pedir ajuda, a pedir auxílio, a querer, sabe? Isso é uma das coisas assim que eu acho que me ajudou muito a desenvolver o próprio livro Abraça a Sombra, né? Eu sempre pedi muito socorro, gente. Eu sempre pedi mesmo auxílio das pessoas. Também a espiritualidade, né? Sempre nos socorre. Tem gente que percebe essa diferença que tem quando a gente tem fé, quando a gente se move. Mas assim, saber querer, saber se escolher, né? Quanto isso é importante. Então, essa criança ferida é esse lado da gente que eu tô aqui na adulta, não quero admitir que tenho, né, esses conteúdos inconscientes lá por baixo. E aí, quando eu baixo a guarda, ele vem e se mostra. É como se fosse um pop-up. No dia a dia vem, pá, pum, acontece uma coisa e normalmente são situações que a gente fica um pouco embaraçada, né? E aí, galera, como que a gente foi treinado para lidar com isso? A gente foi treinado a parar de sentir, reprimir, evitar os sentimentos. A gente se sente menos, a gente se sente pior por a gente ter esse tipo de manifestação, né? A gente começa a se sentir frágil. E assim, a gente se esconde disso, até da gente mesmo. E na boa, né? Socialmente, é natural que a gente não vá sair por aí passando, né, receita de que a gente não tá bem, contando a nossa história torta direito para todo mundo de uma forma desequilibrada, né? Não é sobre você se expor a qualquer custo. É sobre você com você mesmo, diante do espelho, ter conhecimento daquilo que tem para hoje, aquilo que está aqui agora se movendo em você, tá? Então a primeira coisa é deixar isso bem claro, tá, gente? Entrar em contato com essas áreas de dor, né? A gente poder se mostrar vulnerável, não é a gente sair assumindo isso publicamente de forma aleatória. A gente procura, como eu já disse, auxílios, né? Eu fazia muito isso, o meu escape era muito por meio dos escritos, né? E eu ia nas minhas terapias, eu ia nos meus tratamentos espirituais também. E quando eu voltava, eu conseguia organizar uma compreensão e aí eu colocava no papel o meu processo de cura em relação àquela situação específica. Então, ao longo do meu livro todo, ele traz processos onde havia uma dor, onde havia um incômodo, e ao invés de eu fingir que ele não estava ali e não olhar, porque ele acabava se mostrando no meu dia a dia, na minha lida como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, como cidadã,
Em algum momento eu estava entrando naquele jogo de novo de reatividade inconsciente, né? E aí eu comecei a pegar aqueles que estavam me incomodando no momento, no aqui, no agora. Eu nunca falava de assunto que não estivesse borbulhando, doendo. Era sempre um assunto que estava me incomodando no momento presente. E aí eu começava a olhar e ampliar o olhar e atravessar esses meus auto-julgamentos de que eu estava sendo fraca, errada, má, submissa, agressiva, controladora, XYZ, né? A gente tem um repertório muito criativo para falar mal da gente mesmo, né? A gente se maltrata muito, o chicote come solto, né? Então eu falei, peraí, se eu sou uma pessoa que estou aqui a caminho, estou aprendendo, estou me melhorando a cada dia, eu quero me estudar. Eu vou me ver como essa aprendiz de mim mesma, né? Então eu fui começando a buscar essa reconexão, essa escuta interior. Porque se a gente foi tão ensinado a reprimir, a parar de sentir e a só postar coisa massa, coisa bonita da gente na rua, quem é que vai ouvir essas dores? E eu me deparei com a impossibilidade de continuar passando essa conta alta para minha mãe pagar, para o meu pai pagar, para o meu marido pagar, para os meus filhos pagarem, né? Eu percebi que teria que ser eu mesma a cuidar de mim com todos os amparos que eu precisava. Se precisasse de psiquiatra, de psicólogo, de terapeuta, de constelador familiar, eu ia criar a minha rede de apoio, tá? E nesse momento, quando a gente começa a se perceber como essa pessoa a caminho e que vai se estudar e vai tomar essa autorresponsabilidade, esse protagonismo sobre si mesmos, o primeiro movimento, que é fundamental, que inclusive é o primeiro texto do meu livro e é o primeiro módulo, né, lá do meu curso também, que é como voltar a sentir, sem se deixar destruir, se deixar desintegrar por essas emoções, tá? Porque, gente, sentir faz parte da natureza humana. E a gente sabe que nos últimos tempos, em função de questões produtivas mesmo, todos nós fomos entrando num processo de é errado sentir, é errado, né? É fraqueza. Mas, na verdade, faz parte da nossa natureza, faz parte dos nossos potenciais, né? Sentir. Só que dá medo. A gente sente um certo medo porque vem aquela sensação, nossa, eu vou olhar para uma dor. E aí começa a bater aquele desespero e a gente percebe, calma, eu não vou me desintegrar de olhar para isso, né? Na verdade, olhar para isso é o que vai desmobilizar essa pressão dessa dor. Já falamos isso ontem, vou repetir hoje, e é sempre bom para quem está participando das lives com uma certa sequência e ir gravando, né, também essas percepções, porque ajuda muito a gente ter essa visão. Que quando a gente julga uma reação nossa, quando a gente condena, quando a gente se autocritica, quando a gente exclui algum aspecto de nós mesmos, acontece um efeito rebote contrário, que é ele se avolumar. Ele se avoluma. Tudo que eu nego, tudo que eu julgo, tudo que eu excluo, toma conta de mim, né? Então, a melhor forma de lidar com uma sombra, quando eu falo abraço a sombra, as pessoas falam, meu Deus, que mulher é essa doida que vai abraçar? O que é esse abraço? Não é um abraço de afogados, onde eu vou ficar passando a mão na minha cabeça. Não, é onde eu vou olhar, não vou me julgar, eu vou olhar aquilo que é, mas eu vou ter uma autoanálise, uma autoobservação que me move nessa postura humilde de aprendiz e de estudo de mim mesma, para que eu possa perceber o que está no fundo desse processo. E eu descobri, gente, que não é maldade obstinada. O livro se chama Abraço à Sombra, tá, gente? Se alguém puder escrever aí. Não é maldade obstinada. São processos que ainda estão em construção dentro de mim, né? E aí, gente, para que eu possa me sentir segura
nesse contato com essa criança ferida e essas dores, eu poder voltar a sentir, né? Eu preciso encontrar um equilíbrio. Onde eu vou olhar para mim mesma, onde eu vou me cuidar, eu vou ter esse contato comigo mesma, mas que eu não precise ficar me expondo ao mundo de uma maneira que assim, muita gente fala pra mim, Dani, mas se eu mexer nisso, eu vou ficar exposta, eu vou ficar exposta. É diferente, pelo contrário. Quando a gente entra em contato com esses conteúdos, com essa postura de auto-amor, de humildade, de autoestudo, é um processo muito meu comigo mesma. Lá no meu curso, isso é uma coisa muito interessante. Eu sempre falo, gente, você é o mestre de si. Você vai fazer a sua caminhada. Você vai escrever essas cartas, é para você, não é para me enviar, não. Não é para me mostrar. Eu vou te mostrar como você pode ter uma postura para você se capacitar a olhar para si mesmo. E nesse diálogo interior, você conseguir se perceber como esse aprendiz a caminho. Olhar para o muito que você já adquiriu e olhar para aquilo que ainda está encaminhado. E que bom que tem ainda, porque o ainda é o futuro, é o movimento, é o próximo aprendizado, é a próxima matéria da escola. Somente o imperfeito evolui, a gente já falou disso, né? Que é essa frase magistral do Bert Hellinger. E a gente vai olhar para essas questões que nós temos com essa postura de um novo aprendizado, um novo estudo interior. Eu paro com aquele açoite de falar assim, ô, sua porcaria, não faz nada direito, e ficar me comparando sempre com alguém que está do lado, ficar me sentindo má, inadequada. Enfim, não precisa ser por essa violência. Pode ser por um abraço. Eu te escuto, eu te acolho, eu te dou amparo, eu te dou, né, esse acolhimento e eu te auxilio a ampliar o olhar. Porque invariavelmente a criança ferida ela tem um olhar muito fechadinho, ela tá ali presa num trauma. Então a gente ajuda essa criança num primeiro momento a voltar a respirar, tipo, calma, é assim mesmo, calma, respira. Faz parte, isso é uma sensação. Quando uma criança está com a birra, às vezes a gente pega essa criança, não precisa falar nada nesse primeiro momento. É como se a gente colocasse as nossas emoções, como quem coloca uma criança no colo. Sabe quando você vai dando aquela batidinha assim? Vamos respirar junto. Às vezes eu ofereço um copinho de chocolate quente, né? Eu falo isso também nos meus textos, nos meus vídeos, para que a gente se acolha e se ampare. Eu não posso parar nesse primeiro momento que eu tô me acolhendo, por quê? Se eu parar nele, vira aquela história de só passar a mão na minha cabeça, não precisa acontecer nada, não vou melhorar. Não é isso. Mas eu preciso me acolher. O segundo, que eu digo que é o passo mais desafiador no acolhimento da criança interior, que é validar a necessidade dela. Validar a dor que ela está sentindo. O que é isso? É dizer para ela, olha, eu compreendo como você se sente. É natural você sentir inveja, medo, medo de rejeição, raiva, frustração. E você tem razão, foi uma situação difícil aquela que você viveu. Porém, atravessar junto com ela, depois dessa validação, esse espaço de frustração com apoio, com amparo. E aí, nesse terceiro passo, mostrar, olha, tem outras pessoas envolvidas aqui. Quem são os entes envolvidos nessa questão aqui? Quem não pôde dar, quem não quis dar, quem simplesmente não deu o que você esperava? Vamos olhar para este também. Então eu vou auxiliando essa criança ferida a olhar para o também. No quarto momento, e isso no curso eu explico detalhadamente, a gente faz práticas e a gente vai testando isso de muitas maneiras, né? Que é esse quarto passo, que é você trazer novos recursos, ensaiar novas reações. Vou dar um exemplo, tá, gente? Ó, eu tive 3 filhos pequenos de uma vez, assim, na verdade 4, né? Porque um deles faleceu, eu tinha minha filha de 3 anos, falei pro meu marido, vamos ter o segundo?
e eu fiquei grávida de trigêmeos, espontaneamente. E foi um baque, né? Já no começo da gestação, meu segundo filho, né, faleceu. Eu falo que é o segundo, porque foi o segundo a sair, né, da minha barriga. A primeira era a mais velha, que já estava com 3 anos. Ele faleceu no segundo mês de gestação, e depois eu tive mais os gêmeos que ficaram no útero até o fim da gestação e nasceram. Então, gente, quando eu comecei a ter os conflitos de ter 3 crianças criando ao mesmo tempo, né? Lógico, toda mãe, quem é mãe aí, mãe se culpa, mãe se experimenta numa forma de ser, numa forma de agir. E aí eu me lembro de um dia que meu filho, né, ele virou um copo de suco de uva em cima do celular na mesa. Isso assim, que anos antes ele já tinha enfiado um iPhone meu dentro de um copo e saiu correndo. Meu marido, ele só escutou as bolinhas assim, blu, 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 pronto, foi esse o iPhone. E anos mais tarde isso aconteceu. E eu lembro que eu tive um estouro, pá, não sei o que, nananã, e fiquei com aquela ressaca moral depois, porque é uma criança, né? E aí eu vi que ali era a minha frustração saindo. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Vocês podem se colocar no exemplo de N sombras que vocês tenham em reações inesperadas. Esse quarto passo é um passo em... uma pessoa está perguntando qual que é o terceiro passo. O terceiro passo é você empatizar, tá? Você olhar para as outras pessoas que estão envolvidas no conflito e perceber os lados delas também, né? As incompletudes, as impossibilidades, enfim. Mas nessa de você estabelecer novos recursos, a gente ensaia as novas reações. Que é o seguinte, né? Por exemplo, empatizando e olhando, peraí, tinha uma criança envolvida e você é a mãe no terceiro passo, né? Como que a gente poderia ter reagido ali, né? E eu falo, gente, eu e a minha criança ferida, com novos recursos. Eu podia ter respirado fundo, eu podia ter brincado com a situação. Bom humor é uma saída maravilhosa, tá, gente? Nos conflitos em família, bom humor é uma beleza, sem ironia, sem acidez, a gente realmente repassar. Então, o que eu faço? Eu ensino, né, as pessoas também, mas aí com mais detalhes, né, no curso, nos treinos e tudo, é a gente revisitar por meio de visualização uma situação que tem incomodado. E isso, gente, é um dia de cada vez. Cada dia com a sua situação para lidar. Então, se durante o dia você teve alguma atitude que te constrangeu, que você ficou mal, você se retirar e você fazer essa meditação. Deixa eu revisitar aquela cena. Putz, mandei mal ali. Deixa eu dar uma estudada. O que estava me movendo ali? E a gente atravessa aquela situação e percebe o que a gente sentiu. E a gente pode revisitar essa situação e reviver como quem está se preparando. Sabe quando você vai para academia criar uma nova musculatura? E você vai e revisita a situação tendo outras reações. Você pode pensar 1, 2, 3 reações possíveis. Quantas tem por aí, né? E aí é engraçado o efeito que isso dá, porque assim que você volta da visualização, você fica até torcendo para a próxima vez que o copo de suco de uva vai virar. Que você tá doido para usar aquela musculatura de novo. E é massa demais, porque quando acontece de novo, você... Olha, eu entrando de novo naquele lugar. E eu vou e crio uma nova forma de lidar com aquela situação. E a cada vez que eu vou me olhando, né, eu poderia ter a reação de ficar pensando assim, cara, que porcaria de mãe que eu sou, como é que eu vou e estouro desse jeito, que droga, que não sei o que, blablabla. Quando a gente está na reclamação e quando a gente está na lamentação, faz parte, todo mundo reclama um pouquinho, mas assim, levantar depressa das quedas, cair todo mundo cai, não precisa ficar lambendo o chão da queda. Isso mesmo, ampliar o repertório emocional, o repertório de tudo que a gente está fazendo. Então a gente pode olhar para aquilo que é e ter a humildade de falar, eu não soube, eu não sei ainda reagir de uma forma diferente. Mas eu vou experimentar.
E o recurso da visualização ele é muito precioso, porque o nosso cérebro ele também sente quando a gente está sonhando e quando a gente está imaginando. E o registro novo vai chegando. E pode ser rápido, tá, gente? Sem frescura. Sem... Ai, Daniela, como é que eu vou visualizar no meio da briga? Não, você não vai visualizar aí. Você vai olhar para um tema no momento que você sentir necessidade, ou sei lá quando. E se isso foi de manhã, num sábado, você tem um tempinho depois do almoço, para e faz essa visão, você ensaia, você não precisa nem fazer pompa e circunstância, fechar a porta, botar música, nada disso. Se você quiser, você sai um pouquinho ali da cozinha depois do estresse. Enquanto você está lavando louça, você pode revisitar essa cena e pensar: eu podia ter feito assim, assado, não com culpa, tá? Não com mimimi de tipo, eu devia, eu podia. Não. Objetividade, assertividade, cuidado interior, compaixão com a gente mesmo. Eu não soube responder, então eu vou agora aprender. E procurar os recursos. Tem muitas coisas aí, como nesse caso, de disciplina positiva. Pessoas, por exemplo, que tem muita discussão entre casal. Eu já fiz várias lives dando dicas de como lidar com a nossa raiva e com a raiva do outro. Tem muitas e muitas possibilidades, né, de estudo. Gente, a gente precisa ampliar esse repertório estudando e aprendendo. Por que não? Ter a humildade disso, né? E aí, gente, esse quarto passo, onde eu desenvolvo novas possibilidades, e não preciso falar, às vezes, com ninguém, eu mesma crio possibilidades para mim, me leva ao quinto passo, que é, sabe o quê? Comemorar e agradecer o encontro com essa sombra, com essa dor. Por que isso é tão importante? Porque a gente começa a ver a sombra não como algo que assombra e assusta, mas como algo que está a serviço de me mostrar uma parte de mim, algo que veio para me enriquecer, algo que não é uma ameaça, não é um erro, não é uma maldade, é um passo seguinte. Quando a gente responde perguntas, o que a vida faz? Ela lança novas outras perguntas. Então, precisa ter humildade e abertura de um aprendiz para poder se estudar. E é assim que a gente lida com a criança ferida, tá? É muito, muito simples, na verdade. Agora é um treino e ele vai ficando cada vez mais fluido. E o que acontece no meio desse caminho, que é a coisa mais linda do mundo? A gente vai ficando muito amigo da gente mesmo, muito fã da gente mesmo, sem cair na autocondescendência, sem cair nessa vaidade à toa. É porque é aquisição, é autoestudo, é vontade de estar junto da gente mesmo. Estamos todos a caminho. Se tem alguém aqui perfeito nessa live, é ET. Eu falo que somos todos terráqueos, seres humanos comuns, imperfeitos, aprendendo. Ninguém nasce sabendo, né? Então a gente precisa mesmo, gente, se aceitar como a gente é e perceber que nós somos incríveis e maravilhosos. Quando eu chamo esse encontro comigo, que são esses processos que eu faço a cada 2, 3 meses, né, de experimentar o que é esse campo terapêutico do abraço à sombra nas relações, porque eu tenho um livro. E depois de ir lançando tantos e tantos textos e as pessoas sentindo esse alívio, as pessoas me falaram: poxa, Dani, você consegue fazer uma terapia comigo? Você consegue me ouvir? Você consegue me acompanhar no meu processo enquanto eu crio uma postura de mais companheirismo comigo mesmo? E aí eu fui fazendo a formação das constelações familiares. Eu falei, tá, como que eu vou fazer isso? E aí eu desenvolvi o Abraço à Sombra, que é o nome do livro, nas relações. Por que nas relações? Porque a primeira grande relação da gente é da gente com a gente mesmo. Eu já falei isso tantas vezes e vou repetir de novo. Se eu me trato com rudeza, com grosseria, com uma crítica desenfreada, se eu me entrego à lamentação, se eu me entrego a esse lugar de vitimização de mim mesma, de culpa, né? Porque a culpa aí, nessas horas, gente, a culpa ela tem um efeito rápido de atuar para mostrar onde eu me excedi. É a voz da consciência ouvida tardiamente. Assim que eu ouvir essa culpa, eu posso soltar, agradecer a compreensão do excesso, né? E usá-la a meu favor e seguir adiante. Então, quando eu consigo ter essa postura comigo mesma e eu me movo sobre esse aprendizado, algo novo vem aí,
né? Então, a sombra, ela precisa ser compreendida como simplesmente algo em mim que eu ainda não vi. Está na sombra, está no desconhecido. Não é uma desqualificação, não é você é má. Você ainda não se desenvolveu ali. Humildade, querida. Humildade, querido. Você também está aqui a caminho. E essa é a postura onde eu consigo aterrar, botar os meus pés no chão, no aqui e no agora, que era o que eu estava dizendo antes, que às vezes eu abro outras janelas, mas eu voltei. Que humildade vem de humus, terra, de eu aterrar no que tem para hoje, na minha realidade psíquica. E eu encaro isso com naturalidade, com fluidez. Ups, algo aconteceu aqui hoje. O que tem aqui? Eu vou estudar, eu vou olhar. E, gente, é impressionante. Talvez as primeiras vezes elas sejam um pouco mais lentas, um pouco confusas, mas depois que você alcança esse lugar interior de companheirismo e dessa postura de abertura ao novo, às vezes vem situações boas e todo mundo tem problemas. Vem problemas, opa, qual é a aventura da vez? Eu brinco assim, eu falo sério que você você vai aprender agora a trocar um pneu. Lógico que eu reclamo, que eu fico brava, que eu estouro. E depois agora eu tenho essa história para contar. Eu vou saber o que fazer quando isso acontecer. Estourou o pneu, vou me virar. Então, assim, não é negar, não é fazer o joguinho do feliz, a poliana boba. É a gente não resistir à frustração inicial, mas também não se colar com ela, deixar ela passar, ela atravessar e trazer um aprendizado. Porque senão a culpa ela vira esse álibi, que não vai te levar a lugar nenhum, e a gente fica nessas zonas estéreis da lamentação, da vitimização de nós mesmos, dos processos que a gente está vivendo. A vida é cíclica, todo mundo sabe. Uma hora tá rindo, uma hora tá chorando, uma hora nasce, vive, se reproduz e morre, né? Então a gente vai estar lidando com a doença, a gente vai estar lidando com a morte de entes queridos, a gente vai estar lidando com pandemias que são cíclicas nesse planeta, a cada 200 anos em média tem uma pandemia, né? Com toda a frustração, com a época que você tem um pouco mais de dinheiro, uma época que você tem menos, com o término de namoro. Então assim, não dá pra gente viver como se a gente não pudesse olhar para a realidade que a vida tem ciclos e tem momentos delicados. Então, um curso desse não é que você não vai ter problema mais. Não, é que você vai ter a postura de abertura para o novo a cada momento daquilo que se apresenta. E é muito maravilhoso a gente conhecer essa postura, porque o passo seguinte, esse desconhecido, eu sempre falo isso também. A noite de hoje está gestando o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai vir no dia de amanhã. Ninguém sabe, né? E é por isso que a noite é má? Que esse desconhecido é inseguro? Não, por quê? Porque eu já acordei outros tantos dias e eu soube o que fazer ao acordar. Quando vem uma situação delicada, uma porta se fecha, outras tantas abrem. Não é assim? Então a gente começa a lidar com mais naturalidade e fluidez com esses acessos interiores. Por isso o quinto passo de agradecer, de comemorar e falar que bom que eu te vi. É mais uma volta que eu dou nessa espiral. E se você olha o yin yang de cima, como se você estivesse olhando para uma espiral, olhando de cima mesmo. Ele tem, né, no desconhecido, na parte escura, tem uma bolinha do conhecido que está chamando a volta no conhecido. E a volta do conhecido tem uma bolinha escura que está chamando para o desconhecido seguinte. Entende? E a gente vai aprendendo não a lutar contra a sombra, negar, julgar, excluir. Por quê? Ela tende a se avolumar e a gritar mais alto ainda para ver se você escuta. Eu aprendo a fluir nesse contato interior. Eu aprendo a dançar com essas situações. E elas continuam sendo sofridas? Lógico. Elas continuam tendo um período, por exemplo, de luto? Lógico. Ninguém vai negar a sua humanidade de sentir. Mas a gente sabe que tem a primavera,
Tem o verão, tem o dia, tem a noite, tem a vida, tem a morte. Então, se reconectar com a realidade daquilo que é esse aterrar. Eu olho para aquilo que se apresenta, momento a momento, com essa abertura e esse espaço de aprendiz, tá bom? Vamos lá que eu quero ver as perguntas, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, o que rolou, para ver se a gente consegue continuar conversando. Vocês estão tão quietinhos hoje. Tem uma pessoa que diz aqui, vamos lá, incapacidade de desenvolver relacionamentos. Muitas vezes essa incapacidade de desenvolver relacionamentos é porque a gente ou ficou muito ferido e muito traumatizado numa experiência que não foi fácil, que foi vivida, né, em alguma fase da vida, na infância, né, na adolescência ou na vida adulta. Muitas vezes uma interpretação que a nossa criança teve de uma situação difícil, muitas vezes questões dolorosas, efetivamente difíceis, que a gente não conseguiu elaborar e ficou preso, né? E aí a gente não consegue mais se entregar. Ontem, na live, eu comentei muito sobre o movimento interrompido em direção à mãe e ao pai, né? E o quanto isso pode afetar, né, uma pessoa e como que a gente consegue, na vida adulta, cuidar nós mesmos dessa criança, dessa dor interna, né? E aí, quando a gente cuida da gente mesmo, a nossa capacidade de vinculação e de confiar de novo, ela vai se ampliando, tá? Muitas vezes a gente pode olhar para isso também nas constelações familiares para ver se tem alguma situação mais complexa que precisa ser cuidada, né? O Bruno diz aqui que pedir ajuda é sinal de inteligência e não de fraqueza. Com certeza. Uma pessoa perguntou aqui sobre crianças que se cortam, né? Tem um momento agora, uma epidemia disso, né? Tem muitas crianças e adolescentes passando por isso. Aí é buscar amparo psicológico, se necessário, psiquiátrico. Nas constelações familiares a gente olha para isso também, né? Somando. Tratamento também, às vezes, com homeopatia. Em alguns casos a gente experimenta isso antes de precisar chegar numa fase mais de medicação intensa, né? Outras vezes a gente vai logo para buscar um auxílio com um psiquiatra. Mas são questões que às vezes a gente precisa olhar além na família. Qual é a situação que essa criança está dando voz? Muitas vezes a gente diz que o grito da criança é aquele grito que a mãe e o pai não estão conseguindo dar. E aí ela dá voz para esse conflito, né? Não estou falando que é isso em todos os casos, mas, por exemplo, situações em que a mãe não está bem, ou que o pai não está bem, ou que eles estão brigando demais, às vezes a criança pode mostrar essa pressão por esse escape. E não é para ficar culpando, incutindo culpa em mãe e pai, não. É simplesmente para a gente se imbuir de apoiar e ouvir aquele grito de socorro, tá bom? Então, tem muitos caminhos que podem ser vistos para poder cuidar de uma criança que está se cortando, tá? Uma pessoa diz que tem dificuldade de pedir e aceitar ajuda. Muitas vezes, essa dificuldade de pedir, de tomar algo, né, da vida, de ir em busca de algo para si, tem a ver com esse congelamento, com esse trauma, com esse movimento interrompido, que a gente olha com muita profundidade nas constelações familiares, tá? E isso é algo que precisa ser cuidado. Não é vergonha para ninguém, muitos de nós se isolam mesmo quando não está bem, né? E aí a gente tem esses recursos para se olhar. Queira, né? Se olhar e se cuidar. Tem muita gente dizendo aqui, oi, eu estou acompanhando as lives com muito carinho, muitos que estão inscritos no curso, muito felizes, a gente está, né, só essa semana aí recebendo o pessoal para a terceira turma do curso. Vou explicar rapidinho do curso para vocês, gente, são 6 módulos, onde a gente olha para o abraço à sombra na relação. Isso que eu estava falando antes, que eu parei no meio, né? Um abraço à sombra na relação, eu comigo, eu com o outro, qualquer outro, tá? Qualquer pessoa que seja da minha vida. Depois, eu com a minha relação
com mamãe e papai, eu na vida 2, eu com os filhos ou com os frutos do meu trabalho, da minha produtividade, da minha criatividade, e eu com o mundo, eu em sociedade, tá? São 44 estudos, seguidos de 44 práticas. Eles são curtos, tem entre 15 e 20, no máximo 25 minutos, e depois mais 5 minutos além do estudo. Então você vai fazer aí no máximo uma meia hora a cada dia que você pegar um estudo para fazer. São 44. Então tem gente que pode fazer o curso em 44 dias. Eu dou acesso ao curso por 1 ano, mas a maioria dos alunos consegue terminar dentro de 3 meses. E aí você, depois de ouvir esses estudos de 20 minutos em média, você tem um momento de puxar esse entendimento que foi mental daqui para cá, para o corpo, para o sentir, né? Então, dentro do curso a gente olha para esses 6 movimentos e eu faço workshops mensais sobre temas riquíssimos, onde a gente vive 3 horas, né, de conversas, de perguntas, a gente faz visualizações, exercícios de constelações familiares, tá? Então, essa é a última vez nessa semana desse lançamento que eu estou oferecendo a participação nos workshops, que eles não estão dentro do curso, mas eu tenho oferecido como um bônus para a primeira e para a segunda turma. Quem comprou ganhou acesso a esses workshops durante 1 ano. Essa é a última vez que eu estou oferecendo esse bônus, né, do workshop, porque por 12 meses, porque também eu acho que já no próximo lançamento não dá para eu ficar oferecendo assim, tá? Esses workshops também podem ser comprados de forma avulsa, mas quem compra o curso não precisa pagar por nenhum dos workshops, tá bom? Nessa última vez, né? Essa semana de lançamento que eu tô. Quem quiser informações, dá uma olhadinha aqui na minha bio, no meu perfil, que tem mais info sobre o curso. E vocês podem abrir, ver o nome de cada aula, de cada prática, para poder estudar um pouquinho. Fora o grupo do Telegram, que está sempre tendo o meu apoio, o meu amparo, a gente está sempre conversando e trocando. Então, é isso. Vou estar com vocês durante 1 ano para encontrar essa nova postura interior desses bons tratos, encontrar a alegria de ser quem você é, um ser humano, um aprendiz a caminho.